Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Deus abençoe a todos, sobretudo os nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Viu? Irmãos, nós vamos iniciar então o culto desta noite, cujo tema é aperfeiçoando a santidade. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Segundo o livro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Desenvolvendo a nossa santidade, aperfeiçoando a nossa santidade, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Possamos sair daqui nessa noite um pouco mais aperfeiçoados e dispostos a viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Quero convidá-los para então entrarmos no momento da nossa adoração ao Senhor. Eu quero pedir que abram suas Bíblias no Salmo de número 15. Faremos a leitura deste Salmo de forma alternada. Eu peço que os irmãos se coloquem de pé para a leitura do Salmo. Salmo de Davi. Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que as seus olhos têm como desprezível ao redor, mas honra os que temem ao Senhor, e que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Todos juntos. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém. Esse é o cidadão dos céus. Quem habitará na morada do Senhor? Aqueles que desse modo procedem, jamais serão abalados. Vamos adorar ao Senhor com uma palavra de oração, uma oração de adoração ao Senhor. Vou pedir ao amigo que nos conduza nesta oração. Em adoração vamos louvar ao nosso Deus com o hino 32, o Deus fiel às suas promessas. Deus
leitura deste salmo, Cântico de Romagem. Peço que os irmãos acompanhem suas Bíblias reverentemente para a nossa contrição, nossa confissão de pecados, e assim nós possamos chegar na presença de Deus. Diz assim o Salmo 130: das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temo. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Graças a Deus, porque Ele nos redime. Porque se dependesse de nós, quem, Senhor, chegaria à sua presença diante das nossas iniquidades? Mas Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus perdoador, Deus é um Deus que se compadece de nós. Ele se compadece do seu povo. Israel representa o povo de Deus. Aquele que é povo de Deus alcança do Senhor o perdão dos seus pecados. E é com essa grande alegria, com essa grande certeza, que ao mesmo tempo nós nos quebrantamos, como diz Daniel, corados de vergonha, na presença do Senhor, por conta dos nossos pecados que nos envergonham diante de Deus, mas ao mesmo tempo na certeza que Ele é o Deus que redime Israel. Ele é o Deus que ouve as orações do seu povo e está pronto a perdoar o pecado do seu povo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Vamos orar a Deus, confessando assim a Ele também os nossos pecados, pregando realmente a Ele, confessando e pedindo que Ele nos dê força para superarmos as nossas fragilidades, aquilo que nos tenta, aquilo que nos perturba, que nos faz cair em tentação. Peça a Deus, só Ele pode te dar graça e te perdoar desse pecado. Vamos ter um momento de oração silenciosa. Coloque-se na presença do Senhor, confessando a Ele, pedindo perdão pelos seus pecados. Depois eu vou pedir a nosso irmão Seu Getúlio que nos conduza numa oração de confissão. Amém. Ainda assim, vamos cantar o hino Dedicação Pessoal 225. Eu sou um hino, peço que os irmãos coloquem de pé.
pé. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. O profeta Abacuque, um dos últimos livros aí do Antigo Testamento. Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, versos 17 a 19. Vamos ler todos juntos? Abacuque 3, 17 e 19, diz assim a palavra do nosso Deus: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto todos juntos, nem haja fruto na vide, tá bom, vamos esperar um pouquinho. Abacuque, capítulo 3, de 17 a 19. Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Marcos. Vamos lá? Todos juntos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. O Senhor Deus, verso 19, é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. É tendo esse Deus que nós podemos viver a realidade que o profeta vivia, ainda que a figueira não floresça, né? Eu, todavia, me alegro no Senhor, porque o Senhor é minha fortaleza. Momento de consagração, momento que nós chegamos na presença do Senhor, realmente pedindo essa força a Deus, consagrando a nossa vida a Deus, para que sejamos fortes como profeta, que nada abale a nossa vida, que nada abale a nossa fé, que nada abale a nossa vida com Deus, a nossa santidade, na confiança que Deus provê tudo que nós temos necessidade. Vamos louvar ao Senhor com 2 cânticos nesse momento de consagração, e os irmãos podem também consagrar dízimos e ofertas, os irmãos que vieram preparados, irmãos da igreja, compromisso de sustentar a obra do Senhor, podem fielmente fazer nesse momento. Vamos louvar o nosso Deus. Para
ofertas, eu vou pedir ao ministro que nos conduza nessa oração.
Podemos assentar-nos. Vamos ouvir a palavra do nosso Deus nessa noite, momento de edificação. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Faremos a leitura dos versos 14 do capítulo 6 até o verso 1 do capítulo 1, do capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 6, de 14 até o capítulo 7, verso 1. Segunda Coríntios 6, de 14 até o 7, 1. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, as promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença e diante da Tua palavra. Ela fala para nos instruir, mas não apenas para conhecimento. Ela fala para nos instruir, para que possamos, através da instrução, vivermos o que nela está contido. Tua palavra veio para nos trazer o conhecimento que liberta, e que possamos viver de acordo com aquele conhecimento que temos da Tua palavra, e que ela possa ser aperfeiçoada nessa noite, em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema do sermão dessa noite é aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, que é a última frase. Se os irmãos observarem aí no capítulo 7, a última frase do capítulo 7, verso 1, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O que o apóstolo Paulo escreve aqui tem essa finalidade. Para que ele estava escrevendo à igreja de Corinto, neste ponto que nós lemos? O que ele estava dizendo? Qual era o objetivo dele? Para que eles aperfeiçoassem a sua santidade no temor de Deus. Paulo está escrevendo, está falando para nós nessa noite: aperfeiçoe a tua santidade no temor de Deus. Está falando para mim e para você nessa noite, nos aperfeiçoarmos na santidade. Então, se é esse o objetivo, se é essa a proposta do apóstolo Paulo, que nos aperfeiçoemos na nossa santidade, o que devemos fazer para isso? E é então aqui que ele vem trazer instruções para a igreja de Corinto e para nós, nos aperfeiçoarmos a nossa santidade no temor de Deus. Temor de Deus. Precisamos aperfeiçoar a nossa santidade no temor de Deus. Se precisamos fazer isso, precisamos entender o que é temor a Deus.
Você precisa aperfeiçoar a sua santidade no temor de Deus. O que é temer a Deus? O que é o temor de Deus? Temer a Deus é reverência, é reconhecimento da sua autoridade, é reconhecimento do seu poder, é reconhecimento da sua divindade, e que todos estamos sujeitos a Ele. Isso é temer a Deus. Então, tema a Deus ao reconhecer a sua soberania, ao reconhecer o seu poder, ao reconhecer a sua o imenso poder de Deus, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência, a sua imensa excelência, a sua imensa soberania e perfeição. E ao fazer isso, ao olhar para Deus com esse santo temor, conforme Isaías disse: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ai de mim, que sou um homem pecador, de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei dos Exércitos. Isso é santo temor, é olhar para Deus como Ele é, e viver nessa submissão a Deus, nessa sujeição a Deus. Por isso que o sábio Salomão, no final da sua vida, ele disse que que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Comece temendo a Deus. Essa é a primeira coisa que você tem que ter no seu coração para se dizer alguém sábio. Quando você olha para Deus como Ele realmente é, e quando você o tem como Senhor da sua vida, a partir daí você começa uma caminhada para a sabedoria. Você teme a Deus. Teme a Deus, nada mais. Você não teme a homens, você só teme a Deus. Você só reconhece poder e autoridade em Deus. E se você faz isso, você começa a tua jornada, a tua caminhada. Eu coloquei hoje aí no grupo da igreja, uma frase de John Wesley, que diz que a conversão tira o crente, tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. O primeiro passo é a conversão. Isso é dom de Deus, que muda o teu coração, que muda o teu pensamento, que te traz das trevas para a sua luz, que te dá um novo coração, te dá uma nova vida, regenera você, uma nova criatura. Isso é processo de conversão. Isso é ação de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas uma vez que Deus faz isso na igreja, no seu povo, no Israel dele, que Ele converte o coração deles para que creiam, para que ouçam e entendam, para que venham, que tenham seus olhos abertos pela fé, para contemplar o sobrenatural, para contemplar o transcendente, porque o justo vive pela fé. O justo vive pela fé, que é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Cristão não vive pela ciência, cristão não vive pelo que ele está vendo, cristão não vive pelo que ele pode tocar, cristão não vive pelo que ele pode apalpar. Ele vive pelo Deus que ele crê, pelo temor ao Deus que criou os céus e a terra, que criou todas as coisas, que criou o universo e que manifesta a sua glória na sua criação. O crente, ele vê Deus em tudo. Ele vê a mão de Deus, ele vê a digital de Deus, ele vê a identidade de Deus em toda a criação. Tudo é milagre, tudo é criação de Deus, tudo foi feito por Deus. Você não consegue explicar absolutamente nada, a não ser pela fé no Deus transcendente. E a Ele você teme, a Ele você coloca a sua devoção, a Ele você se entrega, diante dele você se quebranta, você se prostra.
aí você começou a ser um homem sábio. É o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria. Mas, se a santificação é para tirar o mundo do coração do cristão, e aí é um processo, se a conversão é um processo de Deus para os santos, a santificação é um processo dos santos para consigo mesmo, para que eles tenham a sua santidade aperfeiçoada no temor de Deus. Então, é você, querido, sou eu, nós precisamos aperfeiçoar a nossa santidade. Deus nos tirou do mundo, Ele nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ele colocou em nós um novo coração, Ele nos deu a mente de Cristo. Agora Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E agora eu entendo, agora eu vejo pelos olhos da fé quem é Deus, o que Ele fez por mim, e agora a minha vida vai ser um culto de santidade a Ele. Eu vou aperfeiçoar a minha santidade no temor a Deus. Eu vou viver como santo, renovando-me, para que vos renoveis. É você que precisa se renovar pela purificação da vossa mente, pela renovação da vossa mente, pelo entendimento que você agora tem desse Deus. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, e é isso que Paulo está dizendo para nós hoje, queridos. Temor do Senhor, logo, é igual a sabedoria, e isso vai refletir em santidade. Quanto mais eu temo a Deus, mais santo eu serei diante dele, e obviamente mais sábio. A verdadeira sabedoria está nele, em Deus. O próprio Salomão, ele disse no final da sua vida, escrevendo Eclesiastes, que tudo na vida era vaidade, correr atrás do vento. A suma de todas as coisas é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Então, o grande homem que a Bíblia diz que não houve antes dele e nem depois dele haveria outro com tanta sabedoria, Salomão, que tinha toda a sabedoria humana, todo o conhecimento, todo o saber, que pessoas do mundo inteiro vinham até ele em busca de conhecimento. Ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e que essa sabedoria de Deus é que é a sabedoria que conta para Deus, não a sabedoria humana, não a sabedoria que ele possuía, mas a sabedoria que vem do alto, aquela sabedoria a qual Jesus exclamou, dizendo em Mateus 11:25: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. É essa sabedoria que é o temor do Senhor, que começa pelo temor do Senhor que nós estamos falando, que faz você se aperfeiçoar na sua santidade, na sua santificação. Aquela que Deus não outorgou aos sábios e entendidos, aos instruídos, mas aos pequeninos. Pessoas simples, cuja fé transformaram a história da humanidade. Deus não usou pessoas com sabedoria humana, com eloquência humana. Usou Salomão, mas Salomão não é um exemplo de santidade. Com toda a sabedoria humana que ele possuía, nós conhecemos a história do homem mais sábio que já viveu nesse mundo. E a história não é boa. Ele se prostituiu com falsos deuses. Teve um harém, 700 mulheres e 300 concubinas. Se entregou a falsos deuses.
o que mostra que a gente olha para a história de um homem como ele, que morreu no final da sua vida, né, pelo que a gente vê do Eclesiastes, parece que ele olhou para a vida, né, e aprendeu com tudo isso, se arrependeu. Graças a Deus por isso. E aí ele diz: de tudo que meus olhos quiseram, eu desfrutei. Nada eu impedi. Os que os meus olhos desejaram, eu tive. Eu olhei para tudo e vi que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Então, assume de todas as coisas, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E é isso que Deus deu, essa sabedoria que Deus deu, essa sabedoria que vem do alto, que Ele deu aos pequeninos, é que fez com que pessoas simples, homens e mulheres simples, mudassem a história da humanidade. Falamos aqui hoje pela manhã, Policarpo, bispo de Esmirna, 86 anos de idade, um homem simples, mas cujo testemunho está nos anais da história, e que fez com que muitas pessoas, diante do seu martírio, diante do seu testemunho, não abandonassem a sua fé. Pelo contrário, crescesse cada vez mais. São pescadores, são agricultores, são pessoas do campo, pessoas simples, que Deus usa com todo o poder aos humildes para dar essa sabedoria que vem do alto. Mas é muito interessante, né, quando a gente está, sobretudo nos tempos atuais, né, a gente vive aí numa era da tecnologia, da informação, né, a era digital, é informação para todo lado, todo mundo parece saber tudo, todo mundo é expert em tudo, ninguém ouve mais ninguém, porque todo mundo já tem todo o conhecimento, todo mundo já tem todo o saber. E aí a gente fica olhando esses programas onde eles colocam debates entre pessoas muito cultas, né? Pessoas que têm uma cultura geral absurda, estudam vários livros, conhecem vários livros, vários autores, citam nomes difíceis, como que memorizam tantas coisas, como que sabem citar trechos do livro, uma memória absurda, pessoas intelectuais, formadores de opiniões. Assim que você olha, nossa, quanto conhecimento, poliglotas. Mas observe, quando esses homens tão sábios abrem a boca para falar algo teológico, para falar algo acerca das Escrituras, é risível, é pífio. A falta de conhecimento, a falta do entendimento, a falta do discernimento das coisas espirituais que se discernem espiritualmente. São poucos os que confessam que leem e não entendem absolutamente nada. A grande maioria prefere dizer que isso é ridículo, né? E não estuda, não se aprofunda, não querem nem saber, porque isso daí deve ser desprezado. E aí buscam a sabedoria de Salomão, buscam o conhecimento humano e vivem pela ciência. Mas triste é quando nós vamos para a seara do povo de Deus, para a seara do povo de Israel, e falta o temor do Senhor, e falta a sabedoria, porque falta o conhecimento da palavra de Deus, e não se aperfeiçoa na santidade, na sua santificação, diante do temor de Deus. Você precisa temer a Deus, queridos. Nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos olhar para o reino de Deus, para a sua justiça em primeiro lugar, na certeza de que todas as demais coisas serão acrescentadas. Apóstolo Paulo, ele chega na igreja de Corinto, e diz os historiadores que ele escreveu pelo menos 4 cartas para a igreja de Corinto. Quando a gente olha lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 9, Paulo, ele está alertando a igreja sobre aquilo que ele já havia escrito para eles. 1 Coríntios 5, 9. Olha o que Paulo diz: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com o impuro,
Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teria de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então veja que 9 ele diz que já em carta vos escrevi. Se essa era aqui para a gente é a primeira carta, significa que pelo menos uma carta ele já havia escrito antes. Já em carta vos escrevi. Essa então que hoje para nós é a primeira, seria então a segunda. Mas nós encontramos agora em 2 Coríntios, e veja que ele está falando do assunto muito parecido do que nós estamos vendo aqui, em 2 Coríntios, capítulo 6, que lemos. Ele está falando de não se associar com os incrédulos. E no 2 Coríntios, capítulo 2, verso 3, veja o que ele diz: e isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria é também a vossa. Mas isso que ele está dizendo que ele escreveu, a gente não encontra aqui na carta. Então, provavelmente é uma outra carta que ele escreveu, ainda no capítulo 7, verso 8, 2 Coríntios. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Então, de que cartas são essas que o apóstolo Paulo está falando? Os historiadores entendem que pelo menos umas 4 cartas o apóstolo Paulo tem escrito para a igreja em Corinto. Por que o apóstolo Paulo está tão preocupado com que a igreja de Corinto aperfeiçoe a sua santidade no temor de Deus e escreve para eles 4 cartas? Era uma igreja difícil. Então, não tem igreja melhor quando o tema nosso é falar de santidade, de santificação. Não tem igreja melhor do que a igreja de Corinto. Foi uma igreja que o apóstolo Paulo precisou escrever umas 4 cartas, instruindo, recomendando, orientando para que eles não fizessem essas outras 2 cartas pela providência de Deus. Não temos um registro dela. Dizem os historiadores que esse trecho que hoje nós estamos olhando, é o 2 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 14 ao 7:1, e aí abre-se um parênteses aqui, tá? As nossas atualizações, as nossas versões, muitas vezes elas falham nisso. Na perícope, na teologia, né, o que a gente chama perícope é o assunto, que pode ter vários parágrafos. Então não é parágrafo, é o assunto, é o tema. Do que o apóstolo está falando? Ele começa a falar aqui e ele termina aqui. Então isso é uma perícope, é um assunto, é um tema que ele está tratando, que pode ser vários capítulos, pode ser um único capítulo, pode ser um único versículo. Perícope é o assunto, eu começo e termino. E as nossas traduções aí, as nossas Bíblias, elas fazem divisões de títulos para facilitar a gente se encontrar, mas muitas vezes elas nos fazem errar, porque parece que mudou o assunto. E nesse caso aqui é um claro exemplo disso. A perícope, ela vai até o capítulo 7, verso 1. Ela não termina no capítulo 6, verso 18. Então ela começa no 6,14 e vai até o 7,1. É ali que Paulo fecha esse assunto. Então não podia ter começado o capítulo 7 no 1, tinha que ter começado o capítulo 7 no 2, para ficar correto com a perícope. Então o nosso assunto ele vai nesse tempo aqui. E exatamente esse texto, de 6,14 até o 7,1, os historiadores dizem que parece que isso não faria parte desta carta. Porque Paulo está tratando de uma coisa, de repente encaixa essa perícope aqui, e aí ele volta no 2 para aquilo que ele estava falando antes. Então teve uma perícope ali que veio fora da
teoricamente estaria fora da carta, e dizem que essa parte seria dessas outras cartas que o escriba lá preservou e colocou aqui no meio da carta. Então o assunto muda completamente. Se você observar o que você viu na linha do 6 até o 13, a continuação é exatamente no 7:2. Encaixa certinho. Mas isso não é comprovado, porque nos manuscritos, todos os manuscritos está dessa forma, 2 Coríntios. Não sabemos por que, então, a providência de Deus para que isso fosse encaixado aqui, batendo com aquilo que nós lemos lá em 1 Coríntios 5, a partir do 39. Não vos associeis com os impuros. Agora ele fala de novo sobre o mesmo assunto na sua segunda carta. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Então a ordem de Paulo, a instrução que Paulo está dando para a igreja de Corinto, para que eles possam aperfeiçoar a sua santidade no temor de Deus, e esse é o tema principal para isso que Paulo está falando, é: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Essa é a instrução. Não vos associeis com os incrédulos, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Essa é a orientação que Paulo quer dar para a igreja de Corinto, para que eles possam desenvolver a sua santidade no temor de Deus. E é isso que a gente precisa entender, né? Isso traz um assunto muito polêmico, porque na grande maioria das vezes que é falado sobre essa questão de julgo desigual, é tratado da questão do casamento, né? Então não pode casar, o crente com o incrédulo não pode casar e tal. E nós vamos ver então aqui que a aplicação vale também para isso. A nossa confissão de fé de Westminster cita exatamente esse texto, dentre outros, para contrariar a ideia de uma aliança conjugal do crente com o incrédulo. Mas é preciso deixar muito claro, quando se trata do assunto aqui que Paulo está dizendo, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, o tema principal aqui não é casamento, tá? Se aplica também para, mas não é um assunto. O que Paulo estava passando, qual era o problema de Paulo com a igreja de Corinto? Por que Paulo escreve essa sua segunda carta à igreja de Corinto? Porque Paulo estava sendo desprezado, Paulo estava sendo vilipendiado, Paulo estava sendo perseguido por falsos profetas que estavam enganando a igreja de Corinto e estava tirando a autoridade apostólica do apóstolo Paulo, que foi quem fundou a igreja de Corinto. E eram judeus que se mascararam de conversão ao cristianismo, mas que eram falsos profetas e estavam dentro da igreja pregando heresias. Então, por isso que Paulo fala, quando ele falou lá em 1 Coríntios, que a gente viu aqui, que não vos associeis com os incrédulos, ele deixa claro: eu não estou falando para os de fora, eu não estou falando para aqueles que estão lá, eu estou falando para daqueles de dentro, para os impuros, para os avarentos, para os promíscuos, para esses aqui. Lembram lá que quando Paulo escreve falando, vocês não estão disciplinando pessoas que fazem aqui dentro da igreja coisa que nem lá fora se veio. Era uma igreja indisciplinada. E olha, irmãos, aí abre-se um parênteses, né? Então, nem sempre o problema da impureza da igreja, da falta de santidade da igreja, está no seu apóstolo, está no seu pastor. Porque não é por falta de pregar a verdade, não é por falta da verdadeira instrução que o povo não é santo, não é por falta do ensino correto que a igreja não anda nos caminhos corretos, que era o caso da igreja de Corinto. Estavam dando ouvidos para falsos profetas, para falsos pastores, para aqueles que vinham pregar coisas que não condiziam com a palavra de Deus. E é esse público que Paulo está falando: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, ainda que esses incrédulos se digam crentes.
ainda que esses incrédulos estejam no meio de vós. Qualquer um que vier a pregar outra coisa, diferente desse evangelho, que seja anátema. Paulo está instruindo a igreja: entendam a verdade daquilo que eu vos preguei, daquilo que eu vos falei, não se envolvam com isso. Paulo, quando a gente vê lá, né, no relato lá da missão, da segunda viagem missionária de Paulo, é nessa segunda viagem missionária que Paulo chega aos Coríntios, à igreja de Corinto. Quando ele recebe uma noite no sonho, uma visão, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo ele começa Éfeso, Filipos, Tessalônica, Bereia, e aí ele vem descendo, aí ele chega então em Atenas, e do lado de Atenas, Corinto. E quando ele chega nessa região, ele vê uma coisa tão feia, a coisa estava tão brava, que ele escreve para Silas e Timóteo, que estavam lá em Bereia: desce, vem correndo, me ajuda, porque o negócio está feito. E aí, em noite, no capítulo 18, verso 9 a 11, vai mostrar lá em Atos, que o Paulo teve durante a noite uma visão. O Senhor lhe deu uma visão e disse para Paulo: fortalece, fortifica, né? Tem bom ânimo, eu sou contigo, ninguém ousará fazer-te mal. Eu tenho muito povo nessa cidade. E Paulo, então, ele tem a convicção de que ele deveria continuar em Corinto. Lá em Atenas, né, antes de chegar em Corinto, ele estava em Atenas. Os irmãos lembram do discurso de Paulo no Areópago, falando ao Deus desconhecido. E ele, com toda a autoridade, ele prega sobre esse Deus desconhecido que eu vou falar para vocês. No meio dessa multidão de deuses pagãos que vocês têm, eu quero falar para vocês sobre esse Deus que vocês não conhecem. E aí Paulo então passa a expor todo o Evangelho, passa a expor toda a Escritura para eles. E aí depois Paulo vai então para Corinto, e lá ele prega, diz o texto que eles estavam na sinagoga, e os judeus estavam blasfemando contra Paulo, estavam ridicularizando Paulo, e Paulo fala: sobre a vossa cabeça, o vosso sangue, eu estou limpo desse sangue de vocês, eu vou para os gentios. E aí ele vai para a casa ao lado, né, de Tício Justo, e ele vai na casa de Tício e chega ali, ele fica hospedado, ele prega o Evangelho, e o principal da sinagoga se converte, toda a sua família. Mas os judeus que habitavam naquela sinagoga desprezaram Paulo, e então ele diz: eu vou para os gentios. E quando ele prega, então muitos coríntios, muitos da cidade de Corinto se convertem no Evangelho. E aí ele tem essa visão: eu serei contigo, não temas, fale e não te cales, ninguém ousará fazer-te mal. Tem muito povo nessa cidade. E Paulo fica 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto pregando o Evangelho. E ele vê a extrema necessidade. Silas e Timóteo, vem para cá, me ajuda. Me ajuda, que o negócio aqui está difícil. Era um pouco difícil, era muita dificuldade. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, era uma cidade cosmopolita. A gente chama cosmopolita porque vinha gente de todo canto do planeta, vinha porque era uma cidade onde passavam os navios, as embarcações, e a prostituição era absurda, a idolatria era absurda, as filosofias greco-romanas imperavam naquela falsa sabedoria, gnosticismo e tudo que você possa imaginar que era herético. Isso estava dentro da igreja, confundindo a igreja, fazendo com que a igreja vivesse perdida no conhecimento e vivesse então fazendo coisas que nem lá fora no mundo era feito. E era Paulo o fundador da igreja, era Paulo o pastor dessa igreja, e que teve que, por conta das suas viagens, tinha que ficar pastoreando essa igreja através de cartas, dizendo: eu vou ter aí com vocês de novo para falar pessoalmente. E diziam que então a presença de Paulo era menos proeminente do que as suas cartas. As cartas de Paulo, quando ele chegava lá, a igreja não o respeitava, não dava aquela reverência a ele como ele era devido.
Então, quantas vezes, né, a liderança da igreja não é tratada com a devida, referida à autoridade que é dada por Deus para eles? Então a gente precisa, irmãos, olhar para a palavra de Deus. A gente precisa ouvir o que está sendo pregado. E não apenas ter isso como conhecimento, mas colocar isso na prática da nossa vida. Então Paulo ele vai falar para eles: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque aí ele começa a fazer perguntas retóricas. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Né? A igreja, o povo de Deus, o justo, aquele justificado por Deus, como que pode haver, né, esse jugo, ficar ali junto, o jugo, né, irmão? Só para explicar então, o jugo, né, essa expressão a gente vê lá em Levítico, quando Deus deu a lei para Moisés, falando que os animais não deveriam ser colocados em jugo desigual, não deveria se colocar o camelo com o jumento e assim animar, pelas proporções, pela força, tinha que ser colocado em forma igual, não podia haver mistura de você fazer cruzamento do porco com o outro animal e assim por diante. As coisas deveriam ser puras, deveriam ser limpas e deveriam ser em situação de igual. Se você coloca um boi, você precisa colocar o outro na mesma força dele. O jugo é aquilo que vai na junta deles, que faz com que eles caminhem juntos para arar a terra, porque senão fica desigual, a terra não fica arada da forma igual. O arado era aquilo que vinha sendo puxado pelos animais, e que se a força dos animais não fosse igual, ficaria o arado de forma errada. Então, o jugo servia para isso. Então, quando está falando não se põe em jugo desigual com os incrédulos, não há comunhão, não há paridade, não tem como, porque um vai puxar para um lado, o outro vai puxar para o outro. Isso é jugo desigual. Então, não faça isso. Como que pode haver harmonia, paridade entre a justiça e a iniquidade, que são opostas entre si? Ou você é justo, ou você é iníquo. Não tem como você viver um com o outro de forma nessa paridade, porque não há. Não pode haver. Que comunhão da luz com as trevas? Ou é trevas, ou é luz. Não tem comunhão. Se apagar aqui tudo agora, se tiver uma luzinha lá fora, ela vai destoar da escuridão, das trevas. Aquilo lá é diferente disso aqui, não é igual, não tem como caminhar junto. Ou você vai viver na luz, ou você vai viver nas trevas. Viver nas duas coisas não tem como. E aí ele vai, e veja que a gradação vai aumentando. Que harmonia entre Cristo e o maligno. Olha o que ele está dizendo. Os incrédulos, ele é o mesmo público. Ele está fazendo apenas comparações daquele público, né? Desigual com os incrédulos. Vocês e os incrédulos é a mesma coisa de Cristo e o maligno. Não tem comunhão. E são perguntas retóricas. Quando ele faz a pergunta, a resposta já está óbvia. Que comunhão de Cristo com o maligno? Nenhuma. Pergunta retórica. Não há comunhão entre Cristo e o maligno. Que união do crente com o crédulo? Então, aqui ele fecha então essa questão para mostrar que ele está falando disso mesmo. É crente com incrédulo. Né? É a mesma coisa que todas as outras, os exemplos que ele cita. E aí, irmãos, no 16, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Irmãos, ele já havia dito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado.
E ainda no capítulo 6 de 1 Coríntios, versos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Lá em Levítico, na lei ainda, o Senhor disse para o povo de Israel, no Levítico 26, 12: andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Mais um, Ezequiel, o último, Ezequiel 37, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Irmãos, a ação de Deus, lembra-se lá da conversão? Tira o cristão do mundo. A ideia é essa, esse processo de conversão, quando Deus faz esse pacto, este compromisso, essa aliança de salvação com o seu povo, ele transforma completamente. A ideia de nascer de novo é que você nasceu uma outra criatura. Você agora nasceu de Cristo. Você não nasceu de Adão. Agora você é tabernáculo. Agora você é santuário de Deus. Deus habita em você. Você passa a ser sagrado. Você passa a ser santuário, habitação de Deus, tabernáculo de Deus. Ele vem até você. Então imagine aquilo que eu disse na outra mensagem. Você tem que saber que quando você está andando, tudo que você está fazendo, você tem que saber que você não está, como diz aí fora, puro. Você não está puro. Habita em você um outro ser divino. Você é morada de Deus. Você é santuário do Deus vivente. Ele habita em você, ele mora em você, ele é habitação tua. Ele faz parte do teu corpo agora. Porque ele habita em você. Ele faz parte do teu corpo. Você é morada dele. A tua comunhão é com ele. É comunhão dos santos. Porque os santos têm o santo. O santo tem Espírito Santo habitando nele, morada dele. Agora cabe a você, santo, se a conversão tirou você do mundo, santificação, aperfeiçoar a vossa santificação no temor de Deus, para tirar agora o mundo de você. Você foi tirado do mundo, mas agora a santificação tira o mundo de dentro de você. E isso precisa ser uma ação tua. Claro que sem a graça de Deus não conseguiria, mas é uma relação, então, é um relacionamento do santo com o seu Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Enchei-vos do Espírito, orai sem cessar, vigiai e orai, para não entrar em tentação. Esse é o processo de santificação. Conhecereis a verdade vos libertará. É isso que Deus requer do seu povo, que agora é santuário dele. Por isso não há comunhão. Não tem como eu agora, santuário do Espírito Santo, dirigido, guiado pelo Espírito de Deus, que me conduz por um caminho, que me conduz por um pensamento, que me conduz para um destino, viver ligado com um jugo desigual com aquele que o seu coração é desesperadamente corrupto, que todos somos. A diferença é a conversão, que nos transforma, e agora somos morada do Espírito Santo, que nos guia, daquele que não tem isso. Caminho de morte, caminho para o inferno, caminho para a perdição, porque não há neles justiça alguma. Eles não têm o Espírito Santo que os convence do pecado, do juízo, da justiça de Deus.
eles não são guiados pelo Espírito Santo de Deus, eles são guiados pelo seu coração. Como você vai ser guiado, como que você vai ser conduzido, como que você vai caminhar junto com isso, sem que pelo menos isso atrapalhe no seu processo de santificação. Você vai ter que ficar forçando o tempo todo para um lado, e ele vai ficar forçando o tempo todo para o outro. Então Paulo, quando ele está falando aqui, né, e a ideia aqui é para essa questão de crente, cristão, igreja, não se associar com o incrédulo, não há comunhão, não há como a igreja permitir dentro da igreja pessoas incrédulas, pessoas que estão proferindo outro evangelho que não o de Deus. Não tem como essa igreja caminhar junto, não tem como essa igreja crescer junto, porque não há comunhão entre a justiça e a iniquidade. O que eles estão pregando é a iniquidade, o que eles estão pregando perverte a verdade, é uma perversão da verdade. Estão trocando a verdade de Deus por mentira. Eles estão fazendo dessa mentira doutrina para a igreja. E vocês vão caminhar com eles. Vocês vão caminhar juntos nisso. Como? Não tem como essa igreja crescer. Que, verso 16, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse. E aí ele vai citar, né, aqueles textos que nós já lemos aqui, citando lá os textos de Coríntios, os textos de Ezequiel, de Levítico. Andarei, né? Habitarei e andarei com eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E aí, por isso, por não haver essa comunhão, porque você não se pode colocar em jugo desigual. Aí agora Paulo vem então dizendo, o que você faz então? E aí ele vai dar instrução para a igreja. O que você faz então? Já que você não pode caminhar junto, já que você não deve viver aceitando isso. Por isso, verso 17, retirai-vos do meio deles. Primeira coisa, queridos, se retire do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. E nós já falamos isso aqui diversas vezes. O que é ser santo? O que significa a expressão santo? É uma pessoa que não peca nunca? É uma pessoa perfeita, que não erra nunca? Não. Nós somos pecadores. Porém, santo significa exatamente isso. Separai-vos do meio deles. Diz o Senhor. Separar porque agora o teu propósito, agora o viver que agora vivo, já não vivo para mim, mas vivo para Deus. Não é isso? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para o alvo que é Cristo. É este separar. É o separar quando Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, né, da tua casa, dos teus pais, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. É esse separar. Não é que você vai deixar de ser pecador, mas agora você é imitador de Cristo. Então, perfeito, você não é, mas nós temos que procurar chegar à estatura de varão perfeito. Seja santo porque eu sou santo. Ser santo é ser separado, é caminhar olhando para o Deus, é temer a Deus e buscar seguir o Mestre. O caminho que Ele nos ensinou é fazer. Aquele que me ama, ouve os meus mandamentos. A minha ovelha ouve a minha voz e me obedece, e me serve, me teme. Isso é ser santo. Então separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não é isso que pregamos aqui no passado? Ninguém verá a Deus sem a santificação. Lemos aqui na liturgia: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo?
o que é limpo de mão e puro de coração. Os que procedem, ele vai citando um monte de coisa no final. Os que procedem desta maneira jamais será abalado. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, na sua palavra, que é a fonte de sabedoria. E na sua lei medita de dia e de noite. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não vos ponhais em julgo desigual. Não há comunhão. Não tem como isso dar certo. No mínimo, isso vai atrapalhar a tua vida de santidade. Retirai-vos, tira ele do meio de vós. Separai-vos dele. Porque para que eu seja o pai de vocês, para que vocês sejam meus filhos e filhas, vocês precisam fazer isso. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E aí ele termina, 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Ó amados, ele está dizendo para uma igreja que estava cheia de problemas de santidade, uma igreja que estava toda misturada, estava tudo confuso, estava tudo torto. Mas lembram-se lá que chamavam de Paulo, tem muito povo nessa cidade. Fale, não te cales, eu serei contigo, ninguém ousará fazer-te mal. Deus tinha muito povo naquela cidade. No meio daquela bagunça toda, tinha santos, eleitos de Deus, pessoas de Deus, mas que precisavam olhar para as instruções do apóstolo e se purificar. Precisavam se retirar, precisavam se separar, precisavam deixar pai e mãe, precisavam deixar seu irmão, precisavam aplicar disciplina dentro da igreja, para purificar o santuário de Deus, que sois vós, para que habite a comunhão dos santos, purificada, santificada, aperfeiçoada na santidade do temor de Deus. Precisavam fazer isso. Purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Assim, irmãos, nós finalizamos. Isaías disse lá no capítulo 52, verso 11: retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisas imundas, saí do meio dela. Purificai-vos vós que levais os utensílios do Senhor. Isaías, Antigo Testamento, Paulo está dizendo a mesma coisa. A gente vê a relação do Antigo Testamento com o primeiro. É o mesmo Deus tratando com o seu povo. É um contexto do povo saindo da Babilônia, é um povo deixando o cativeiro da Babilônia. Retirai-vos de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio deles. Volte para Jerusalém, volte para a casa do Senhor, volte para a morada do Deus Altíssimo, purificai-vos. 2 Samuel 7,14, quando Natã traz uma palavra messiânica, profeta, falando para Davi sobre seu filho, seu sucessor Salomão, que construiria o templo de Jerusalém. O Senhor Jesus disse para ele, mas isso se aplica também para Cristo, né? Quando está falando, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E Deus
açórica. Deus corrige o filho a quem ele recebe, ao quem ele quer ver. Ele disciplina a sua igreja, ele disciplina o seu povo. Dura coisa é cair na mão do Deus irado. Aperfeiçoai a vossa santidade no temor de Deus. Não vos ponhais em julgo. Irmãos, a ideia aqui do texto, que finalizando, não vos ponhais. Vejam que ele está colocando a situação daquele que se põe em julgo desigual. Não é aquele que não tem como evitar. Você vai deixar de viver no mundo? O texto não está querendo dizer, irmãos, para você sair do mundo e viver então num mosteiro. Não é isso que o texto está dizendo. No monastério, como freira, viver isolado do mundo, sem ver a luz do dia, para você não se... Não é isso que o texto está dizendo. Não vos peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Não, o sal não pode ser insípido. Ele tem que dar o sabor, ele tem que mudar. Jesus habitava, Jesus sentava com os publicanos e pecadores. Jesus se relacionava com eles, Jesus comia com eles. Quando o texto está dizendo não vos ponhais em julgo desigual, é associar-se com os pecadores, que é o que o texto de Salmo 1 diz. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho. Isso é julgo desigual. É você se fazer com ele, se associar com ele. É você caminhar com ele, praticar o que ele pratica, seguir junto com ele. Ou ainda que não siga tudo, mas está ali no meio deles e participando, está sendo conivente com as coisas que eles estão fazendo. Não vos ponhais em julgo desigual. Então fica como aplicação para nós, né? Já disse, não significa viver no monastério, não significa ter amizade, não ter amizade com um descrente, muito pelo contrário. Você precisa ser uma influência para ele, você precisa ser sal da terra do mundo para ele, precisa ser um agente de transformação para ele. Não significa se isolar, né? Mas se aplica sim a não se associar, por exemplo, negócios, sociedades, com pessoas que não têm princípios e ética cristã. Como que você vai se associar? Como que você vai ser sócio numa empresa do fraudulento, do que sonega imposto, do roubador, daquele que quer aplicar, se aproveitar da situação do outro? Como que você vai ser sócio de uma pessoa dessa? Você vai ser dono da mesma empresa junto com ele. Ah, mas eu não faço. A empresa é tua e dele, meu irmão. A empresa é tua e dele. A responsabilidade é tua. E aí, por fim, a questão tão polêmica. Né? Polêmica no sentido de que não há polêmica alguma. Basta as pessoas se submeterem àquilo que diz a palavra do nosso Deus. E se aplica muito a não se casar com o incrédulo. Se serve, o princípio teológico, irmãos, se serve para o menor, quanto mais para o maior. O contexto é de casamento? Absolutamente, já disse, não. Crente com incrédulo, na situação eclesiástica, na situação de se associar com eles e ser conivente com eles, estar ali aderindo a pregações heréticas, as coisas erradas no campo eclesiástico, no campo da igreja, no campo das coisas espirituais. Mas o que é o casamento? Se não é você se fazer uma só carne. Você está fazendo-se uma só carne com a outra pessoa. Já não é mais você e sim ela. Já não é mais ela e sim você. Os dois se tornam um. Que comunhão, amado, santuário de Deus e sois vós. Com o incrédulo, com o perverso. Tanto que na nossa
Confissão de Fé de Westminster, você pode citar, né? Ah, mas conheço pessoas pela graça de Deus. Se um deu certo, temos aí estatísticas 3, 4, 5 mais que não deram certo. Porque no mínimo vai atrapalhar no tema principal dessa passagem, da instrução de Paulo para a igreja de Corinto, no desenvolvimento da tua santificação no temor de Deus. No mínimo, vai ser pedra de tropeço na tua vida. Vai te atrapalhar. A nossa confissão de fé diz sobre o matrimônio e do divórcio. Capítulo 24, no segundo e no terceiro ponto. O matrimônio foi ordenado para o mútuo auxílio de marido e mulher, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da igreja por uma semente santa, e para impedir a impureza. 3. A todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado é lícito casar, mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras. Nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento aos que são notoriamente ímpios em suas vidas ou que mantêm heresias pecaminosas. E aí eles citam, dentre outros, 2 Coríntios 6, 14. Não há comunhão. Não vos ponhais em jugo desigual. Você se tornará um só corpo com aquela pessoa. Que comunhão há entre o crente e o incrédulo? Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, a luz com as trevas? Santidade é um assunto, irmãos, muito importante nas Escrituras Sagradas, porque requer isso de cada um de nós. É Deus que vai te dar graça, é Deus que vai te sustentar, é Deus que vai te dar capacidade para você desenvolver a sua santidade no temor de Deus. Mas depende de cada um de nós. Por isso Jesus disse, Mateus 11, 29, 30, eu finalizo aqui: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não vos ponhais em jugo desigual, se coloque em jugo com Cristo. Ele leva o nosso fardo, Ele nos ajuda a caminhar, Ele leva a nossa carga, Ele nos faz caminhar em justiça, porque Ele é o nosso pastor, Ele nos guia caminhos planos. Então nós devemos fazer nosso jugo, nos pormos em jugo com Cristo e obedecer os seus mandamentos. E dentre eles, o que diz os seus apóstolos: permanecermos na doutrina dos apóstolos. E foi para isso que Paulo mandou, que Jesus mandou que Paulo ficasse na cidade de Corinto, para pregar isso, para falar isso, para que você e eu vivamos isso. Não apenas conheçamos, mas desenvolvamos a nossa santificação no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Que Deus nos abençoe. Pai, nós te louvamos pela tua rica palavra, pelo ensino profundo que ela nos traz, a orientação que ela nos dá, discernimento para vivermos neste mundo, desenvolvendo a nossa santificação no temor do Senhor. E para isso nós precisamos meditar e atentar profundamente em todas as instruções que recebemos dela. Ajuda-nos a viver em conformidade com a tua palavra.
Não nos deixe, Senhor, desviar dela, nem para a direita, nem para a esquerda, mas viver em conformidade com a tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Finalizando, meus irmãos, esse culto, nós vamos entoar a Deus o hino 135, mais de Cristo. Depois a bênção apostólica com a minha. Vamos ter uma oração final. Vou pedir a Vitória que nos conduza nessa oração. Vitória. Senhor Jesus, chegando ainda em tua presença, Pai, te agradecemos por esse culto que tivemos, Senhor, que essa palavra que nós ouvimos, Pai, que a gente possa guardar no nosso coração, Senhor, e sempre tirar proveito dela, Pai. Amém. Nós te agradecemos agora pelo fim desse culto, Pai, pela confraternização que vamos ter, Senhor, e que o Senhor conduza todos de volta para a sua casa e faça que tenham todos uma boa semana, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada por tudo. Amém. Agora, irmãos, ide em paz. A maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso amoroso, bondoso, piedoso, misericordioso Deus e Pai, que as ternas comunhão e a consolação do Espírito Santo, que nos guia a todas as verdades, repouse sobre vós, igreja minha, povo de Deus, e sobre teu povo, ó Deus, espalhado por toda a terra, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Por isso, né, queridos? Assim está encerrado o culto desta noite. E eu quero